Olá, sejam bem-vindos ao terceiro encontro do programa de pré-aceleração do Brasil, turma 6. É um prazer estar aqui com vocês. Se você está assistindo esse encontro ao vivo, gravado, vamos hoje continuar nossos aprofundamentos para a criação da campanha, seguindo também a metodologia do Canvas. Uma rápida revisão, então, do que foi feito até agora na aula 1 e 2. Então, na aula 1 e 2, na aula 1, a gente falou sobre desafios e dores, né? A gente se aprofundou nisso e tirou o dever de casa ali de levantar o dado de tamanho da dor. Calma aí, só para aprovar as pessoas que estão aparecendo. Na aula 2, a gente falou sobre solução, tamanho de impacto em traves. Então, falamos sobre isso tudo. E na aula 3, a gente vai falar, então, sobre como a sua adoção é importante. Talvez até seja uma aula até um pouquinho mais curta, mas também no final vai ter mais um conteúdo bônus, assim como teve um conteúdo bônus na aula passada de como coletar depoimentos incríveis. Essa aula também vai ter um outro conteúdo bônus, tá? Então, fica até o final da aula para receber esse conteúdo bônus. E, novamente, todas as aulas são em formato de workshop, então não são somente aulas, são atividades que a gente está fazendo aqui e vocês enviam conteúdo e eu vou olhando e comentando o conteúdo, revisando o conteúdo junto com vocês. Então, estejam preparados para isso, estejam preparados para trazer o papel e caneta, ou já deixar uma aba no seu computador com um bloco de notas, reforçando tudo que vocês escrevam aqui na aula e é revisado, vocês estão ajustando, salvem esses textos num documento, no Google Docs, tá? É muito importante isso. E é isso, pessoal. Vamos colocar a mão na massa e vamos continuar produzindo o conteúdo da sua campanha, tá? Então, a gente segue esse estudo a partir do Canvas, né? Xodozinho aqui da Duari, ferramenta para criar um plano de captação de recursos, já bastante validado pelo mercado, né? Então, a gente já passou aqui na camada de imersão, a gente cobriu ela toda, né? Parte de dores e ganhos. Reforçando aqui, pessoal, a gente pulou algumas perguntas, né? Então, como eu falei, quem quiser fazer o Canvas completo, eu liberei o link ali no chat, e, enfim, então, a gente pulou algumas perguntas, mas o que a gente está fazendo que eu julgo ser o essencial para a criação de uma campanha de final de ano, né? Mas se você quiser fazer ele completo, com todas as perguntas, fique à vontade, baixe o Canvas, baixe o e-book e faça ele completo. Vamos lá. Hoje, então, vamos seguir para o quadrante para a segunda camada aqui de conexão, onde vamos falar de emoções e personas, tá? E um pouquinho de comunicação também, tá? Então, a gente já vai trabalhar no segundo e no terceiro quadrante. Perfeito. Antes da gente falar de emoções, eu estou propondo a gente fazer reflexão sobre as personas, tá? E a persona, normalmente, é um estudo onde a gente cria uma representação de um potencial consumidor ou de um potencial doador, no nosso caso, né? E normalmente o exercício de persona, ele envolve fazer uma ficha dessa pessoa, é um exercício estereótipo, né? É um exercício que vem de metodologia de design thinking, etc., é um exercício de estereótipo. Então, esse aqui, por exemplo, é uma ficha de persona, tá? Onde você tem, a gente, por exemplo, dentro de uma organização, identificou que um potencial grupo de doadores seriam profissionais da área de saúde. Então, a gente estereotipa esse grupo de doador nessa pessoa. O nome dele é Marcos, ele tem 48 anos, ele é médico oncologista. A gente dá uma nota aqui de 1 a 5 sobre a facilidade dele com redes sociais, computador, tecnologia, etc e tal. Necessidade dele
que esteja alinhado também com o trabalho que a organização faz, o hábito dele é de uma coisa realmente mais social, assim, para realmente dar essa visão dele como pessoa, né? Então, assim, esse aqui é a ficha da pessoa. Só que a gente não vai começar por aqui, tá? A gente vai começar por aqui. Entendendo primeiro quais são os conjuntos, quais são os clusters, os núcleos dos potenciais doadores, tá? Lilian, você levantou a mão, pode falar, por favor. Quando se trata de persona, a gente analisa os grupos de doadores que a gente tem e aí define, por exemplo, um padrão, sei lá, doadores pontuais normalmente vêm, sei lá, gostam mais de doar para tal projeto, se identificam mais com tal assunto. É assim que a gente começa a pegar essas informações para definir a persona? Pode até ser, mas na verdade eu acho que até um passo um pouco antes. Antes de chegar dessa questão do doador pontual, ele gosta de tal assunto, etc e tal, é mais entender, por exemplo, exercício aqui, quais são os conjuntos de potenciais doadores, tá? Então, é, por exemplo, vou continuar dando exemplo de uma organização que trabalha com confecção de perucas para pacientes de câncer, né? Eu já dei esse exemplo antes, daí vou continuar dando esse exemplo. Quais são os grupos de potenciais doadores para essa organização? Talvez profissionais da área da saúde, né? Talvez os familiares e amigos dos pacientes, né? Talvez 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 a pessoas acadêmicas e da parte que se interessam por interesses de oncologia, talvez psicólogos, enfim. Ou se a organização ela tem um trabalho também, aí pode levar em conta, por exemplo, pessoas residentes da região ABC Paulista, por exemplo. Então, dependendo da localização, ou empresários da região X, né? Então, assim, criar esses grupos assim, de quem são esses potenciais doadores, assim, né? Esses clusters, assim. Então, num primeiro momento, talvez a melhor forma de fazer isso é entender quem já doou para a organização olha, se a gente fosse dividir todo mundo que já doou para a organização em 4 grupos, né? Que represente a maioria desses grupos, como é que a gente dividiria essas pessoas, tá? Então, é um pouco essa ideia do exercício. Tem mais 2 pessoas levantando a mão. Marcos, pode falar, por favor. Bom dia. Bom dia. Nós estamos dando os primeiros passos, né, em captação e como a gente está localizado e está atendendo uma região específica no Rio de Janeiro, que é a Ilha do Governador, vale a pena a gente colocar residentes na região, na Ilha do Governador, de uma classe, de uma determinada faixa de renda, ou como é que a gente pode, como a nossa instituição é voltada para atender PCDs, né, o doador é alguém que abrace a causa para aquela região muito específica. Vale a pena classificar aí essa persona em função da faixa de renda? Qual é a sua sugestão? Eu acho que faz sentido, sim, um grupo de potencial doador seriam pessoas de classe média, a gente pode até falar classe B, C, sei lá, enfim,
Pessoas de classe média que é residente da Ilha do Governador e arredores. Eu acho que é um potencial grupo de potenciais doadores, sim. Ótimo, obrigado. Uhum. Talvez até mais especificamente, se você for pensar, e pode ser um outro grupo, além de pessoas que são na pessoa física, você pode também trabalhar a questão dos empresários locais da região, né? Enfim, microempreendedores locais da região também, eu acho que pode ser um potencial grupo. Sim, certamente. Mas a forma de abordar esses dois grupos é a mesma? Muitas vezes é Tanto diferente. pessoas físicas quanto pessoas jurídicas? Perfeito, vai ser diferente. Por isso que eu estou começando por trabalhar os clusters antes de trabalhar as emoções. É diferente. No Canvas, na metodologia que a gente tem, a partir daquele quadro aqui, a ideia, inclusive, é que você possa ter essas diferentes personas e você colocar ela como se fossem post-its aqui em personas, esses clusters, e as emoções meio que para cada persona, assim, ou você, às vezes pode ser a mesma coisa, né, a emoção trabalhada, mas às vezes o tom de voz é diferente, às vezes a oferta é diferente, e você pode fazer isso usando o esquema de color coding, assim, cada post-it tem uma cor, né, então a partir das personas, você utiliza aquela mesma cor, e aí também diferentes quadrantes ali da estratégia, né, então, sim, pode ser diferente. Você pode chegar nesse nível de detalhamento que o tom de voz vai ser diferente, que a oferta vai ser diferente, que a emoção que você trabalhar com cada pessoa vai ser diferente, mas também pode ser igual. Enfim, vai depender do seu nível de detalhamento aí na comunicação. Ok, obrigado. Nada. Tem mais duas mãos levantadas. Armazém 7, companhia, depois a Nayara Alves. Oi, gente, desculpa, é porque eu não sou muito boa para mexer com essas coisas e acabei fazendo login com o da minha empresa, mas nós somos a ONG Boase e Ruth Filhos por Adoção. É porque quando você colocou aqueles números lá, os pontos, aí no caso, a gente faz uma pesquisa com essas pessoas para elas, para a gente saber isso, ou a gente deduz? Como que eu vou chegar nessa conclusão? Nesse momento, você deduz, tá? A gente está fazendo exercício aqui, e assim, as coisas que a gente coloca no Canvas são hipóteses, né? Então, muitas das coisas são definições, né? Estratégia, etc e tal, mas são hipóteses, você deduz, e daí a gente vai validando isso, né? Então, você pode até colocar aqui um grupo de potencial doador, que você acha que é um grupo de potencial doador, mas na hora que você vai em Canvas, você vai ver que esse grupo talvez não esteja convertendo. Esse grupo talvez possa até existir, mas ele não se converte em potencial doador, né? Então, sim, você deduz. E vai trabalhando as hipóteses. Nada. Nayara? Bom dia a todos. Rui, você falando aí dessa relação de recursos, de doadores e doações, meu projeto tem 5 anos, né, de atuação. Acredito que desde o início a gente vem tentando colocar em prática a doação mensal, né? A gente já chegou a ter 20, 30, 40 doadores mensais. É lógico que ao decorrer dos meses esses doadores vão caindo, principalmente aí depois da pandemia, né? Foi bem difícil manter. Mas a gente vai ter uma reunião agora, dia 4, na qual eu vou propor mais uma vez esse trabalho de reter doadores mensais físicos, pessoas físicas. Só que como a gente tem um público no Instagram, por exemplo, de muitos microempreendedores, e aí são microempreendedores que até curtem posts, se comunicam um pouco às vezes com a gente, só que nunca fizeram um apoio efetivo, né? Que é o que eu sempre falo, o elogio ele é bom, mas a gente precisa de dinheiro. Então, assim, eu acabei pensando numa ideia de fazer também um apoiador mensal para o microempreendedor, para um empresário de pequeno porte, que são as pessoas que nos acompanham.
a gente não tem nenhum empresário de alto escalão, digamos assim. Seria essa uma boa ideia, ou você diria que, não sei, há outra forma de alcançar esse microempreendedor? Eu acho que é uma ideia a ser testada, sim, e eu te encorajo a isso. Eu acho o seguinte, se você tem esse público nas redes sociais que tem um certo engajamento com o conteúdo que vocês estão produzindo, isso é um sinal positivo, né? E sim, eu acho que vale você tentar converter esse público para ser um doador. Agora, a questão é se você já quer chegar de primeira e pedir para esse público se tornar um doador recorrente, tá? Isso talvez seja um pouco mais difícil. Na minha opinião, talvez seja mais fácil você primeiro pedir para esse público se tornar um doador pontual e depois desses doadores pontuais, quem se tornar um doador pontual e você se aproximar na relação com transparência do que foi feito, do que está sendo feito, pegar o contato das pessoas, se aproximar na relação, aí sim você consegue converter as pessoas em doadores recorrentes. Então, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada, assim, sobre a estratégia de utilizar campanhas de doadores pontual para crescer a base de doadores e de leads, e usar esses leads depois para converter em doadores recorrentes, né? Então, no seu caso, talvez isso também possa ser aplicado, já que as pessoas nunca fizeram uma doação para a organização e, enfim, talvez elas precisem dar esse primeiro passo antes de se tornar um doador recorrente. Talvez não, talvez você possa testar e talvez funcione, mas só trazendo essa reflexão aí para você. Sim, perfeito, obrigada. De nada. Jéssica, você quer colocar uma pergunta também? Você levantou a mão? Bom dia. Na verdade, eu represento a Docilar e não sou da parte administrativa, eu sou da parte de captação de recursos mesmo. Então, eu sou quem está ali lidando no dia a dia com os doadores para fazer a captação. Respondendo mais ou menos o que o rapaz falou, sobre a diferença entre a pessoa física e a jurídica. A jurídica ela é muito mais, como que eu vou dizer, mais robótico. Tem muita pessoa jurídica que ela não quer saber muito, não. Eles querem, você passa o básico e se quer conhece a ONG pelo site, vai e faz ou não. E sobre a captação mensal, o que ela falou sobre conseguir é difícil, mas não é impossível. Tem pessoas que na primeira ligação você explica já para ela o trabalho da ONG. No nosso caso aqui, a gente trabalha com crianças refugiadas e crianças carentes da região da Zona Leste de São Paulo. Então, você explica e você passa para eles o que você gasta por mês. Eu tenho doadores que há 10 anos doam mensalmente. Mas caiu muito, assim como ela falou, desde a pandemia caiu muito, muito mesmo. Então, o trabalho da captação, ela acaba sendo, mesmo que você tenha os mensais, ela acaba sendo dia a dia. Você não pode parar, mesmo que você tenha, eu tenho 5 mil em valor, 5 mil mensal. No mês que vem você pode ter 3. Daqueles 5 mil, você tem 3, porque 2 mil reais vai embora. A pessoa para de repente. Simplesmente falar, não estou conseguindo. Obrigado pela sua contribuição, Jéssica. Imagina. Maravilha, pessoal. Bom, então, o primeiro exercício do nosso encontro de hoje é, então, a gente responder aqui quais são esses conjuntos de potenciais doadores. Então, eu vou dar aqui 3 minutinhos para vocês responderem, escreverem isso, documentarem isso. Quem são esses conjuntos de potenciais doadores? Deixa eu colocar aqui o timer na tela. Vamos lá e valendo. 3 minutinhos, então, para se inscreverem. Quiserem compartilhar aqui. Estou vendo aqui que a Milena já escreveu. Legal, Milena. Wagner Barreiro, familiares atendidos na creche, instituições públicas e privadas, agências estatais, mercado, varejos atacados. Bacana, Wagner.
Então, quem são esses grupos que representam os potenciais doadores da sua organização? Oi, Milena, você levantou a mão, pode falar. Rui, bom dia a todos. A gente sempre tem que se basear em 4 doadores, ou não, a gente pode aumentar o nicho. Pode aumentar, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 6. Mas a sugestão de 4 é como se fosse para a gente estar sempre com aquele mudando, né? Tá sempre fidelizando, quer dizer, esses doadores. 4 é só um exemplo, mas é um bom número para se ter em mente, mas eu acho que pelo menos 3 tá bom. Tá, de 3 a 4, então, para cima, mas para não ficar muito também, né? Para você seguir um foco. Isso, exatamente. Obrigada, Rui. De nada, querida. Tô vendo aqui. Legal. Nayara, você colocou aqui só que empresários. Talvez tenha que ser um pouco mais específicas. Empresários de qual região? E talvez, será que eles de alguma vertical mais específica? Empresários do varejo, empresários de saúde, empresários... Talvez dá para ser mais específica. Além dos empresários, quem mais, Nayara? Vamos render mais isso daí. Uhum. Tá, se perguntou, a Rui, a doação nesse caso necessita apenas doação de dinheiro, um treinamento, doação de materiais fáceis, isso configura como doação também? Configura, mas só que lembrando que a gente está fazendo esse exercício do Canvas e esse exercício da construção desse material, visando uma campanha de doações de final de ano que seria uma captação online, né, de dinheiro, né? Então, aqui é interessante que você já pense, né, já tendo alinhado em vista essa visão de acordo com as campanhas, quais serão os potenciais doadores já dessa campanha que a gente está trabalhando na construção. E daí, se essa campanha que está trabalhando na construção de final de ano também englobaria uma possível doação de materiais, além da doação financeira, ótimo. Tá? Então, considero. Legal, tô vendo aqui. Uhum. Olha, o Cléo fez até a persona do doador. Bacana. Já tinha pronto, Cléo? A Cléo, talvez, né? Legal. Uhum. Várias pessoas aqui. Bacana. Dos alunos atuais e colaboradores externos, né? Show, bem claro. Não tinha pronto, pô. Bacana, rendeu bem. Vamos fazendo o que você está falando. Ótimo. Ótimo, pessoal. Então, muito bom. Eu acho que deu para listar os potenciais doadores. Daí, o próximo exercício que a gente tem, que não vai dar tempo para a gente fazer aqui, que vai ser mais um dever de casa que eu vou deixar aí para vocês fazerem. Toda a linha a gente tem deixado alguns deveres de casa. Vai ser, então, a gente entender, então, beleza, vocês fizeram 3, 4 clusters de potenciais doadores. Daí vocês vão transformar esse cluster, cada cluster desses, vão transformar numa persona. Então, vocês vão ter acesso a essa ficha aqui. Nesse mesmo link que eu estou mandando para vocês, eu estou liberando os slides, e daí vocês vão ter acesso a essa ficha aqui.
E eu vou também colocar ali naquele mesmo link de materiais também um modelo já para preencher essa ficha de até uma forma até um pouco mais fácil no Google Docs. Então, e daí vocês vão pegar um cluster, uma ficha, um cluster, uma ficha. Então, cada grupo de potencial doador você vai transformar numa pessoa. Você vai criar um personagem, né, estereotipado para representar aquele grupo, tá? E daí você pode até depois colocar uma fotinho, etc e tal. Então, essa é a ideia, tá bom? De depois fazer a fichinha de persona. Daí fica aqui como dever de casa, para quem quiser se aprofundar, é um exercício bem interessante, que pode ser utilizado não somente para essa campanha, mas depois também pode ser utilizado para outras áreas da comunicação, enfim, da captação. Então, é um exercício bem legal. Perfeito. Vamos seguir. Agora, então, a gente vai falar de emoções, tá? E antes da gente falar de emoções, eu queria fazer um exercício com você, porque para a gente não somente falar de emoções e continuar muito nesse plano mental, eu quero que a gente, de fato, consiga se conectar com as emoções, tá? Então, vou pedir para todo mundo ficar numa posição confortável e fechar os olhos. A gente vai fazer uma rápida meditação, tá? Só para a gente se conectar com as emoções que a gente vai trabalhar. Então, fica confortável na sua cadeira, fecha os olhos e você coloca a palma da sua mão para baixo, em cima do seu joelho. Sente a sola dos seus pés no chão, o contato da sola dos seus pés no chão, suas pernas descruzadas. Fica com a coluna bem reta. E respira pelo nariz de forma bem profunda. E solta pela boca fazendo barulho. Mais 3 vezes. Vai respirar bem longo e soltar, aliviando toda a tensão. Inspira. Segunda vez. Inspira. Solta, solta a voz. Descomprime. Terceira vez. Inspira. E agora você traz atenção para a sua respiração, você traz atenção pelo contato da sola do seu pé com o chão, sente o contato da sola do seu pé, do seu calçado com o chão. Você traz atenção para o seu joelho, para a sua cintura, para o seu umbigo, para o seu coração, para a sua garganta, para os seus olhos, pelo ponto entre os seus olhos, para o topo da sua cabeça, você traz atenção. Daí você desce novamente para os seus olhos, entre os seus olhos, para a sua garganta e para o seu coração. Agora, com atenção no seu coração, a gente vai respirar mais uma vez de forma longa, enchendo até o peito. Mais uma vez, enche a barriga, enche o peito e solta. Mais uma vez, enche a barriga, enche o peito. E agora, trazendo atenção para o coração,
você quiser, você pode colocar a mão no seu coração. E a primeira emoção que eu quero que você se conecte aqui, vai se conectar com a dor que a sua organização resolve. Qual é o grande problema que os beneficiados que estão na sua organização experienciam todo dia? Qual é o sofrimento que passa no dia a dia deles? Quais são as barreiras que eles encontram na vida que eles não conseguem resolver? Quais são essas dificuldades que são impostas pela sociedade, pela natureza? Quais são esses conflitos? Qual é essa dor? Qual é essa angústia? Qual é esse sofrimento que está presente na vida das pessoas no qual a sua organização ajuda? Mas se conecte puramente com a dor, com todos esses desafios, com todos esses sofrimentos que acontecem na vida das pessoas que são beneficiadas pela sua organização. Imagina só se a sua organização não existisse, como é que seria a vida dessas pessoas? O que de pior seria gravado? Então, a ideia é realmente agora a gente entrar nesse espaço de extrema vulnerabilidade e de dor e sensibilidade que essas pessoas que estão apoiadas pela organização estão passando. Então, qual é esse sofrimento? E esse sofrimento, essa dor é o que motiva vocês a fazerem o trabalho que vocês fazem, resolver esse problema. E daí, agora eu quero que vocês vão abrindo os olhos e vocês escrevam somente palavras. Podem ser 1, 2, 3, 5, até 10 palavras. Essas palavras podem ser emoções, podem ser adjetivos, mas que representam essa dor. O que representa essa dor que vocês resolvem, essa dor das pessoas que são beneficiadas? Então, escreva aqui no chat essas palavras. Vou dar também 3 minutinhos para a gente fazer esse exercício. Escrever, então, quais são essas palavras que vieram através desse exercício, dessa meditação, que conectou vocês com a dor dessas pessoas. Então, quais são? Essas palavras. Pessoal colocando aqui fome, desemprego, neutralidade. Tá, se você foi para o aspecto positivo, oportunidade, dignidade e crescimento. Vamos focar aqui no problema, na dor, Tássio. Laura, angústia, vácuo inspiracional, insegurança, ideação suicida, abandono. Sim, gente, eu sei que é difícil entrar em contato muitas vezes com esses conflitos, né, com essas angústias, com esses sofrimentos. Não é um exercício agradável esse. Mas é importante a gente fazer exercício, é importante entender. É um exercício de empatia e, ao mesmo tempo, também faz com que a gente consiga entender como a gente possa utilizar também disso dentro da captação. De qualquer forma, é um exercício de autoconhecimento organizacional interessante de ser feito. Ranier, pode falar, querida. Que ontem eu era Emanuela, hoje eu sou Ranier Emanuela, entendeu? Ah, perfeito, Emanuela. Assim, pelo que eu entendi, o que você fez foi quase um alinhamento dos chakras. Não chegou a ser isso tudo. Não chegou, mas aí você tocou todos. Um pouquinho. Só para se conectar com o coração de forma mais fácil. Com o chakra da emoção, né? Porque às vezes o que eu penso é que não adianta, não sei, eu estou optando até mesmo um lugar que eu conheço pouco, mas algo conheço aqui. Às vezes não adianta você desbloquear esse sentir, se você não consegue desbloquear o quinto, que é o da garganta, que é o falar, né?
vou botar para fora. Uhum. Pois é. Mas aí vai no limite de cada um também, né? Não dá para fazer. Mas é isso, legal, o pessoal está escrevendo aqui. Sei que é um exercício difícil, né? Que gera certos desconfortos, mas considero importante a gente entrar em contato com essa dor. Ô, Rui, enquanto o pessoal escreve, eu adorei a sua sessão de meditação aí. Queria dar só uma sugestão nessa ideia da empatia, para talvez dentro dessa meditação um pouquinho as pessoas tentarem ir além da mente, além do mental, tentar ver o fio comum que une todos os seres do universo, sem levar para o lado religioso, mas só buscando essa empatia cósmica. Isso pode ajudar muito em perceber como é o outro, como são os vários outros, as várias personas, e como a pessoa atua no meio em que ela está. Ela não vai ver mais adversários, captadores, tal. Ela vai ver um todo harmonioso em que ela pode se inserir e inserir a organização dela a quem ela atende. Não vai ver mais mal e bem, vai ver seres que têm suas características. Maravilha, meu querido. Obrigado pela sua colaboração. Show, pessoal. Estamos chegando aqui no final desse exercício. Já chegamos até, porque até demorei um pouquinho mais para apertar o computador. E vamos, então, para a segunda parte do exercício, onde a gente continua também, vamos novamente tentar se conectar com as emoções novamente, com o coração, e quem quiser pode fechar os olhos novamente, respirar mais uma vez bem fundo. Só que dessa vez, em vez de conectar com o problema, a gente vai conectar com os ganhos, com a solução, com o impacto, com a transformação que a organização gera na vida das pessoas. Ou seja, quando quero que vocês se conectem com um momento que seja o brilho nos olhos, que eu falo, momento uau. Ou seja, aquele exemplo que eu dei de quando a criança recebe a criança que está em tratamento de câncer recebe a peruca, coloca a peruca, se olha no espelho, ela brilha os olhos, ela jorra alegria. Ou quando um aluno que passa por um curso de formação profissional e ganha o certificado dele, ou quando a família recebe alimento na casa dela, ou quando o jovem está no ápice da alegria, fazendo um gol dentro de uma atividade de esporte educacional. Assim, quais são esses momentos assim onde o impacto ele é cristalizado na sua organização, onde a gente tem esse pico de endorfina, onde tem esse pico de ocitocina, onde isso acontece dentro da sua organização? Quando é esse momento uau? Então, quero que você se conecte com isso, com esse momento uau, com todas essas emoções positivas que estão acerca desse impacto, né? Que permeiam esse impacto da sua organização. É o quê? É alegria, é vitória, é superação, é resiliência, é amor, é confiança. Quais são as emoções, sentimentos, adjetivos que estão ligados à construção desse impacto na vida dos beneficiados, né? Então, se conecta com isso, se conecta com o seu coração, entra nesse espaço. Reconheça a importância do trabalho que a sua organização faz na vida das pessoas. E daí, vou dar mais 3 minutos e eu vou pedir para vocês escreverem aqui essas palavras, novamente, só que agora do ponto de vista do impacto da solução, e também
escreverem esse momentual. Se alguém conseguiu chegar nesse momentual dentro da sua organização, qual é esse momentual? Escreve aqui para mim. É quando isso acontece, etc e tal. Tem mais momentual, pode escrever também. Então escrevam aqui 3 minutos para escrever o momentual e essas palavras conectadas a esse impacto. Opa, maravilha. 3 minutinhos aqui. Deixa eu ver aqui o que você está colocando. Legal. Muito bom, bastante conteúdo sendo gerado. Ótimo. Maravilha, pessoal. Marcos, você levantou a mão, pode falar, minha querida. Marcos. Oi, não, é só registrar que como a gente estava fazendo um trabalho de ressignificar a organização, a próprio nome, a identidade da organização, a gente fez um trabalho junto com alguns usuários perguntando sobre esse sentimento. E aí foi o que eu coloquei foi realmente relato das pessoas com relação ao sentimento que elas tinham com relação à organização, que elas sentiam quando entravam, quando
depois que elas tiveram contato com a organização. Só isso. Legal, bacana. Obrigado. É legal você ter feito, então, esse exercício a partir dessa percepção delas, né? Bacana. Eu acho super válido. Mas a próxima questão que a gente coloca aqui então a gente navegou aqui, então, por esses sentimentos aqui, né? Tanto da dor quanto também dos ganhos, né? Do impacto, né? E a gente tem a missão de definir quais emoções a gente quer estimular na captação de recursos, né? E, novamente, isso pode variar por campanha. Então, isso pode variar por campanha, por persona, talvez, né? Para determinado tipo de potencial doador, né? Você pode variar isso também. Por canal de marketing, você também pode variar. Você pode trabalhar determinadas emoções em determinados canais, tá? Então, não é fixo. Mas no geral, por mais que possa ter algumas pequenas variações, eu diria o seguinte: a gente está pensando aqui, a gente está criando uma campanha, né? A gente está fazendo Canvas com esse exercício de criar uma campanha de captação de final de ano, né? Então, a gente tem esse grande objetivo. No geral, a sua campanha, ela tem uma carga emocional, né? Que vai ser ou mais focada, talvez na dor ou no ganho, e se for na dor ou no ganho, qual dessas emoções, e qual essa carga, e qual aspecto. Assim. Então, no geral, a própria campanha ela tem uma identidade emocional. Então, pensar nisso, assim, qual é essa identidade emocional, a carga emocional que eu quero trazer para a minha campanha como um todo, sabe? Porque a campanha ela vai ter um nome, ela vai ter um mote, ela vai ter um conceito, e dentro disso tudo ela também exprime uma emoção, né? Então, agora a gente navegou por várias emoções, né? Então você já abriu talvez um leque de possibilidades para vocês definirem quais emoções vocês vão querer trabalhar na campanha, né? E daí eu acho que isso eu acho que são as primeiras coisas a serem definidas assim para a campanha que são cruciais. Vai ser esse nome da campanha, esse slogan, esse conceito, sabe, uma temática, como se fosse uma temática da campanha, e essa carga emocional, essa identidade emocional da campanha, sabe? Quais são os atributos emocionais que você quer levar na captação, tá? Então, isso já vai ser já vai ficar como dever de casa, né? E tem uma outra coisa também que é importante, que eu vou falar, que, enfim, eu vou resumir isso aqui depois, antes da gente fechar, né? Que a gente vai falar sobre, então, tom de voz, né? Que também tem uma conexão muito forte ali, que é como você se comunica publicamente, como essa campanha vai se comunicar publicamente. A gente pode fazer, novamente, gente, o Canvas ele pode ser feito de forma institucional, pensando na organização como um todo, né? Tipo, a nossa organização se comunica de forma formal ou informal, etc e tal, com esses adjetivos. Ok, perfeito. Mas também entender como essa campanha que vocês estão construindo agora, sempre trazendo para isso, a gente está criando um Canvas, plano de captação de recursos voltados para uma campanha específica, né? Preferencialmente. Pode ser para a organização como um todo? Também? Pode. Mas já vamos cada vez mais direcionar para essa campanha. Porque o exercício daqui, gente, novamente, o exercício daqui, a gente está trabalhando na construção desse material. Esse material, ele vai ser transformado em uma campanha online onde vocês vão captar dinheiro. Então, eu já quero direcionar, afunilar ao máximo para a gente sair daqui. Amanhã, por mais que quem vá para a próxima etapa de
de aceleração, ou não vá para a próxima etapa de aceleração, independente de quem for seguir na próxima etapa, ou for selecionar para a próxima etapa ou não, vai ter um material para, tipo, pô, beleza, sair daqui, não fui para a próxima etapa, mas pelo menos eu consigo criar minha campanha aqui numa outra plataforma e consigo fazer a campanha acontecer, sabe? Então, a minha ideia é realmente conseguir ajudar ao máximo todo mundo aqui, para pelo menos já ter um bom pontapé inicial. É claro que quem for para a etapa de aceleração vai ter um apoio também muito maior e aprofundamento técnico muito mais detalhado e também uma plataforma específica para isso, né? Mas, enfim. Jéssica, você levantou a mão, pode falar, por favor. Jéssica, ou não foi? Não era para ser? Oi. Ah, não Oi. era. O microfone estava desligado. Desculpe, eu estava aqui falando. Falando da voz, a gente costumava dizer, em relação aos supervisores, tal, que treinavam as operadoras, que a gente tem que ter sorriso na voz. Você tem que ser cordial e, ao mesmo tempo, saber o seu tom. Não adianta eu pegar e ligar, oi, Rui, tudo bem? Como que você tá? Não, você tem que ter educação, você tem que ter a gente usava o termo sorriso na voz. Por quê? Você está chamando a pessoa para conversar com você e entender o porquê que você está, no caso, numa ligação. Não adianta eu só chegar e falar, eu sou da Docilar e simplesmente. Não, você tem que explicar, você tem que falar. E em relação, que nem o curso hoje, ele está voltado à campanha para o Natal. Para mim, o principal na campanha é você explicar a importância do Natal para a criança, no caso nosso, porque, criança espera aquele momento da ceia, espera aquele momento, não falando no âmbito do religioso, mas assim, o Papai Noel para a criança é o auge, né? Então eles esperam que teoricamente o Papai Noel vai trazer o presente, então a gente sempre foca em falar, a gente vai fazer a sacolinha de Natal, porque a criança espera aquele presente, aquela lembrança, a gente dá uma mini ceia para a família. Então, aquele momento em família, que também para eles é muito importante. Aqui a gente explica para as crianças a diferença, porque como são refugiados, então o Natal aqui não é a mesma coisa de criança que veio do Guiné, por exemplo. Lá eles passavam fome extrema. Aqui eles estão conhecendo e entendendo a importância aqui no Brasil, mas a gente sempre busca explicar sem tirar o foco do país deles, porque se você tirar o foco do país deles, também muitos pais não gostam, né? Sim. Legal, Jéssica. Agradeço por compartilhar essa sua visão dentro da sua experiência do telemarketing também com campanhas de Natal. Muito valioso sua partilha. Muito obrigado, querida. Imagina. Então é isso, pessoal. Próximo exercício, então, é a gente responder a seguinte questão. Como deverá ser a sua comunicação, né? Quais são os adjetivos que devem... vai ser uma comunicação mais informal, vai ser mais baseado em dados, vai ser mais baseado em histórias, vai tocar mais na dor ou vai tocar mais na solução? Como vai ser essa comunicação? E qual vai ser o tempo verbal? Se você está falando mais no presente, estamos fazendo isso, ou nós vamos fazer isso, vai ser um pouco mais nessa visão do que vocês vão fazer no futuro, vendendo uma ideia de futuro, ou que vocês já estão fazendo, ou que vocês já fizeram mais no passado. E outra questão também, que eu acho interessante refletir, é sobre como é que vocês se falam, nós, no plural ou no singular, é a organização, ou é nós, ou é um instituto. Então, assim, isso é no masculino ou no feminino também, né? Então, assim, isso é interessante ter um padrão, assim, né? Eu vejo muitas vezes que tem organizações que acabam identificando, nossa, às vezes a gente se chama o Instituto X, a gente abrevia assim, às vezes chama a ONG e tal. Assim, como é que vocês podem, talvez, padronizar isso na comunicação dessa campanha? Como é que vocês vão estar se referindo
em relação a essa campanha. Então, isso também é um exercício aqui que eu trago aqui para vocês refletirem, talvez não vou propor para responderem agora, mas fica aqui como dever de casa, talvez avaliarem e talvez já levando em consideração tudo, né, que a gente falou. Então, assim, o principal dever de casa, então, vai ser vocês já começarem a pensar no nome da campanha, conceito, né, temática, um slogan, certo? Aqui, as emoções e o tom de voz. Então, isso para mim é a ficha básica, assim, para a gente trabalhar aí, dar os primeiros passos na construção dessa campanha, tá? E aqui, gente, aqui é o exercício, aqui é o espaço onde vocês têm de realmente fazer uma coisa diferente, sabe? Não sei, doe para tal, ou só, tipo, a campanha de Natal. Como é que a gente pode pensar no nome que seja mais criativo, amarrar isso num conceito que instigue mais as pessoas, sabe? Enfim, colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de borogodó, títulos que sejam, sabe, títulos que sejam fáceis das pessoas lembrarem, né? Eu dei os exemplos aqui na aula 1, na aula 2, né? Eu falei, por exemplo, do Corona no Paredão, uma excelente campanha da Gerando Falcões, no qual eu tive a oportunidade de participar junto com eles. Sabe, um nome muito bem pensado, que se conectava com o conceito ali do Big Brother, e também depois se amarraram totalmente ali no conceito da pandemia. Então, você tem, por exemplo, aquele outro exemplo que eu falei da ONG que trabalha com peruca para paciente de câncer. Força na Peruca, excelente nome, por exemplo, também. O Ação Cidadania, eu gosto muito, por exemplo, do Natal Sem Fome, o SP Invisível, você tem Inverno Invisível. Então, às vezes, esse nome também pode ser meio que uma brincadeira com o nome da organização também. Então, assim, mas ter um nome que seja fácil, memorável para a sua campanha, sabe? Eu acho isso muito legal. Esse nome já está alinhado com esse conceito, com essa temática. Pensar no slogan, pensar nas emoções, né? Pensar nesse tom de voz. Então, para mim, isso é ficha básica da campanha, tá? E eu acho que agora a gente já passou por várias coisas, né? Assim, de levantamentos aqui do Canvas, né? Para chegar a isso. E outro exercício também é escrever esse texto aqui de como a sua doação é importante. Daí esse texto vocês vão fazer muito baseado em tudo que a gente movimentou hoje aqui em relação à emoção, etc e tal, e entendendo aqui quais emoções vocês querem estimular, o tom de voz, daí vocês vão escrever esse texto aqui, como a sua doação é importante, e daí, vou escrever mais sobre esse exercício aqui, como sua doação é importante. Então, vocês vão ter que escrever esse texto, né? E daí esse texto, então, um a dois parágrafos, e no final desse parágrafo, ter um CTA, que é chamada para ação, call to action, que é chamada para ação, para doação, no caso. A ação, no caso, é a doação. Então, no final desse texto, você vai sensibilizar a pessoa, né? Sensibilizar, e no final, ter um CTA, chamada para ação, que é a doação, cara. Então, é importante essa estrutura também, ter esses dois elementos nesse parágrafo, nesse texto, de como a situação é importante. Você ter essa sensibilização e esse chamado.
Bom, é isso. Muitos deveres de casa. Ainda tem aqui o dever de casa das pessoas, para quem quiser fazer também, se aprofundar. Tem coisa para trabalhar, gente. Vocês estão construindo aqui a campanha, agora isso aí, arregaçar a manga. E isso, aí a Laura perguntou aqui, os parágrafos vão entregar para a gente depois? Sim. Amanhã a gente vai ter mais uma aula onde eu vou falar da oferta e uma revisão coletiva, então vocês já podem trazer esses conteúdos. E daí, no final do dia de amanhã, eu vou liberar um formulário para vocês, que vocês vão ter até terça-feira da semana que vem, se não me engano, eu vou confirmar a data, eu vou confirmar com vocês amanhã, mas vão ter até terça-feira da semana que vem, para mandarem todo esse conteúdo aqui, que a gente andou trabalhando, que foi propondo exercícios, etc e tal. O orçamento vai ficar aqui para amanhã também, o orçamento, a gente vai falar sobre isso amanhã, a oferta, orçamento amanhã. Então, vocês vão ter todo um espaço para enviar isso, vou ter um formulário para mandar isso para mim. E então, a partir das organizações que estão engajadas, estão produzindo esse conteúdo, né, e querem seguir em frente no programa de aceleração, a gente vai receber esse material e daí a gente vai selecionar as organizações para o programa de aceleração. Então, então é isso. A gente realmente só vai selecionar as que estão mais engajadas. Pode falar, Marcos. Desculpe interromper. Claro. Pode ser uma apresentação em PowerPoint? Porque eu já estou montando todo esse material em PowerPoint. Pode ser preenche formulário e anexo a apresentação? Se você só preencher o formulário, você nem vai precisar anexar a apresentação, porque eu já vou ter as respostas ali. Porque eu já vou receber todos os dados estruturados aqui, entende? Mas se você quiser mandar um anexo adicional, eu vou receber e vai contar como ponto também. Posso liberar um campo para isso. Show! Daí, então, 11/11, faça um pedido, e a sua campanha capte quanto você quer arrecadar, que você consiga trazer muitos recursos para a sua organização e impactar a vida de milhares de pessoas nessa sociedade. 11/11, assim seja. E vou trazer mais um conteúdo bônus, então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Como eu falei, teria mais um conteúdo bônus, que está bastante alinhado também com o conteúdo que eu trouxe ao longo da aula. Novamente, quem quiser me seguir no Instagram, @Fortini, e quem quiser seguir a Duari.org, siga a Duari. A gente está postando muita coisa legal lá. A gente acabou de postar um vídeo do Felipe Antunes, ali, meu sócio, que ele estava no programa, a gente fez ali o programa de empreendedores sociais da Folha, fez toda a plataforma de doação e de votação deles, bem legal, e estamos sempre postando muita coisa bacana ali, de conteúdos, artigos, notícias também, então sigam do Duari.org. Trazer aqui mais um conteúdo bônus. Então, o conteúdo bônus de hoje vai ser sobre storytelling, que é esse poder de contação de histórias, né, que muito forte. Então, isso aqui não vai ser uma aula completa, vai ser só um rápido conteúdo bônus para falar sobre storytelling, voltado para a captação de recursos. E eu trago essa imagem de 3 porquinhos para a gente refletir o quão profundo a contação de histórias está na nossa vida, sem a gente nem perceber, né? A gente aprende muitas coisas quando criança através de histórias, né? Aprende sobre emoções, aprende sobre valores, né? Então, várias dessas histórias, até mesmo histórias da Disney também, né? Elas vêm aí para ensinar sobre valores, né? Sobre, enfim, muitas delas têm certas morais, né? Então, isso está incrustado, assim, no nosso aprendizado, na nossa forma de aprender, né? Então, é natural que, até mesmo a gente, quando adulto, a gente, ao ouvir uma história, a gente fica compelido a querer escutar o final daquela história, enfim, e consiga aprender através de uma história, né? Então, histórias são ótimas para criar contexto. Então, ao invés de você
porque através de uma história, em vez de você dar um fato isolado, você dá um personagem, aonde ele está, qual é o desafio que ele tem que resolver, então elas são ótimas para gerar contexto, elas são ótimas para criar conexões emocionais, porque a pessoa se conecta com o personagem, com as dores do personagem, e isso cria conexões emocionais compartilhadas. Elas também podem ser ótimas para direcionar as pessoas a agirem, a realizarem uma ação, porque a partir do momento que você se conectou emocionalmente com a pessoa, fica mais fácil você também direcionar a pessoa a realizar uma ação. As pessoas agem, muitas vezes, baseadas em emoções, não somente razão. As histórias, elas demonstram humanidade, que a gente tem ali personagens fictícios ou reais, né, que podem ser histórias a partir de depoimentos também. Então, elas demonstram humanidade. E as histórias, elas podem ser extremamente marcantes e memoráveis, tá? Então, por que contar histórias? Né? Alguns bons motivos para contar histórias na captação de recursos. Então, as histórias podem ajudar então, as pessoas a entenderem o problema da organização, o problema que a organização resolve. Isso é uma coisa que muitas vezes não está claro. Tipo, nossa organização faz isso, isso, isso. Tá, mas qual o problema que a organização está resolvendo? Qual é a dor que a pessoa está sentindo? Então, fazer com que a pessoa se conecte com a dor desses beneficiados. Então, as histórias podem ser ótimas para isso. As histórias podem ser ótimas para aumentar a taxa de cliques em anúncios. Né? Ou seja, você está fazendo só anúncio no Instagram, só de peça estática, etc. e tal, Tá, mas isso talvez não esteja rodando, por quê? E se a gente talvez contar uma história, será que não vai melhorar? Vale testar, muitas vezes sim. As pessoas talvez vão clicar mais no seu anúncio porque você está fazendo um vídeo ali contando uma história do que só colocando uma peça estática de imagem. Né? As histórias podem ser ótimas também para expandir a base de doadores recorrentes, né? Ou seja, você converter os doadores pontuais e os potenciais doadores em uma narrativa da importância deles se tornarem doadores recorrentes, né? Também pode associadas a aumentar a conversão numa landing page, né? Numa página de doação, numa página de campanha. O seu vídeo da sua campanha, ele pode ser de contação de história, de storytelling, incentivar a lealdade e confiança na organização e agradecer os doadores também. Também pode utilizar o storytelling para agradecer os doadores. Isso é uma coisa muito legal também, no qual já fiz algumas vezes. Bom, trago aqui alguns exemplos simples, alguns mais simples, outros não tão simples. Esse slide que eu vou trazer aqui, eu vou liberar para vocês vão poder clicar aqui no vídeo e assistir, tanto aqui quanto aqui, vocês vão poder ver com mais calma. Então aqui tem um exemplo que é um vídeo institucional da ActionAid, e é bem legal, que é um vídeo bem curtinho aqui, de 3 minutos, mas é um vídeo institucional, mas tem vários aspectos de storytelling desse vídeo. Trago outro vídeo aqui, que é um vídeo já mais avançado, que é bem interessante, que é da Apprentices of Promise, que é uma organização que trabalha com escolas e educação na África, e eles foram uma das primeiras organizações que fizeram um vídeo de storytelling em realidade virtual, mas hoje em dia, isso não é muito complexo. Eu mesmo tenho uma GoPro que grava em 360 graus. É mais a questão do roteiro que eles fizeram, né? Vou até mostrar para vocês aqui rapidinho. Vou mostrar depois. Mostrar 2 exemplos aqui para vocês depois como funciona. Legal esse exemplo. Não necessariamente o vídeo é o único formato para contação de histórias. Então, aqui a gente tem até, por exemplo, um infográfico, meio que contando a história do café da manhã na vida de uma família. As crianças comem o café da manhã na escola, e depois quando adultas, etc. E tal, como o café da manhã impacta a vida das famílias, etc. E tal. Então, assim, um pouco, tem alguns elementos de storytelling aqui, mas é um infográfico, né? Então, esse caso é interessantíssimo. A Chartwater, ela é exemplo de storytelling em várias campanhas, né? E eles têm um blog só de histórias, né? Então, onde eles trazem depoimentos das pessoas que são beneficiadas pela organização, fotos delas, citações diretamente delas, gravações, áudios, textos, e assim, bem colocando as pessoas beneficiadas em primeiro local, e trazendo histórias dessas pessoas. Então, esse aqui, por exemplo, é a história de um garoto de 15 anos que tem o sonho de ser presidente, e enfim.
E daí eles associam tudo isso também com o impacto, né, que eles fazem, que é de trazer água para comunidades carentes de acesso à água. É muito interessante também. Aqui tem várias histórias muito bem contadas nesse projeto, vocês vão poder acessar depois. Esse é um exemplo muito simples também, que é um exemplo um exemplo que a gente fez, né, mas é de um cliente nosso aqui na Doare, né, que é a Fundação Terra, que é um exemplo onde eles gravaram depoimentos das famílias na casa delas, assim, e lembrando que na aula passada eu dei dicas de vocês como coletar depoimentos incríveis. Aquela sequência de perguntas já é um baita roteiro de storytelling, tá? Claro, pode ser melhor, pode ter, existem outras estruturas de storytelling, existem. Para quem participar do programa de aceleração, eu acho que vai ser a primeira ou segunda aula ali, que a gente vai ter uma aula mais aprofundada de storytelling, onde a gente vai discutir quais são os tipos de estrutura de storytelling que existem, vai falar sobre o jornada do herói, vai falar sobre outras estruturas, até mesmo se embasando em coisas do teatro, etc. e tal. Então, assim, a gente vai ter umas coisas bem legais de storytelling, a gente vai se aprofundar em mais exemplos, etc. e tal. Então, a gente vai ter uma aula no programa de aceleração bem mais profundo de storytelling, mas já estou trazendo aqui um pedaço e alguns conteúdos aqui para vocês, porque eu acho um conteúdo bônus bem legal de trazer. Deixa eu ver aqui. Mais algum exemplo? Não, acabou. Acabou, não sei. Daí eu vou compartilhar com vocês o vídeo, rapidinho, só para vocês verem, que eu acho muito legal, desse exemplo da realidade virtual. E um exemplo que poucas pessoas conhecem. Então, o vídeo começa aqui com uma narração, né? Not everyone has the opportunity to experience the impact they're able to have on a child's life. So today, we offer you a glimpse. Ó, isso aqui foi filmado dentro da sala de aula In many lá. parts of the world, children attend E o school in vídeo, environments como vocês podem entirely ver, você unfit pode for learning. se mover no vídeo. Vocês estão vendo, mas eu estou controlando aqui, ó. Like here, As setinhas, in Tobruk, ó, para baixo, para cima, para direita. Those who can't fit inside are Não sei se vocês estão vendo também, mas tem under mango trees. toda uma narração contando a história do dia a dia dessas crianças, os desafios que elas passam. E conectando aqui já o impacto. In the Então, vast majority of these communities, the safest and most reliable building is a pop school. muito legal. E daí no final, claro, você tem um pedido para doação, etc. e tal. Então, esse é um exemplo incrível que já tem mais de 10 anos, eu acho, esse exemplo. Eu acho que já está até 17 anos. Então, e essa campanha ganhou o prêmio de Cannes, etc. e tal. Eu adoro esse exemplo. Ainda assim acho relevante, mas tem 7 anos. E, enfim. É isso, gente. Trouxe aqui um conteúdo bônus aqui de storytelling para vocês. E chegamos aqui no final do nosso terceiro encontro. Amanhã será o último encontro do programa de pré-aceleração, né? E daí já se preparem, vão lapidando os conteúdos, vão fazendo dever de casa, porque, novamente, a gente teve 380 inscritos. Na primeira e segunda aula, a gente teve 120, 100 pessoas assistindo. A gente só vai selecionar 50, né? Hoje a gente chegou a ter mais 80 aqui, agora a gente tem 54 aqui no final da aula. Então, assim, tem gente que vai se desengajando até o final, e por isso que a gente dividiu em duas partes. A gente só vai selecionar para a segunda parte as 50 que estiverem altamente engajadas, que preencherem o formulário, que fizerem os deveres de casa, né? E o programa de aceleração vai ser ainda mais profundo, ainda mais monomassas, vão ter a plataforma, vai ser incrível. Então, assim, estou bastante animado com essa edição do Brasil, também de estar seguindo para aceleração com uma turma menor, mas mais engajada. Então provoco que vocês a estarem nessa turma, para se esforçarem a estarem nessa turma, que vai ser bem incrível. Maravilha, pessoal. Grato pela presença e participação de todos, todas. Bom ter estimado. Bom dia, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente.
Alô, um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, Obrigado, bom dia. Bom dia, Obrigada, pessoal. gente. Um Muito bom obrigada. dia.